Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 8 de maio do ano da graça de 2019. E enquanto não se resolve o time lag entre a emissão feita aqui diretamente em Maputo e o que vocês estão a ver aí, parece que já chegou, eu só peço isto para estar tudo bem, isto para estar tudo mal, parece que é mesmo para cima. Ora, vamos à agenda de hoje, que além de ser muito extensa, é complexa. Então, começamos por onde? Naturalmente, e como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E porquê? Para dar-te conta de que às vezes é tão difícil analisar as coisas. Ora, o INE, Instituto Nacional de Estatísticas, disse-nos ontem que o preço das casas duplicou em Portugal, no ano 2018, em 5 municípios. Portanto, em apenas 2 meses, o preço das casas duplicou. Bom, a gente olha para isto e a primeira tentação é assustar-se. Dizer, bom, de facto, andamos para aqui a dizer que não há bolhas, não sei o quê, mas se calhar não é bem assim. Bom, mas agora, quando se começa a decompor tudo isto, deixe-me só ir aqui à tabela para vermos algumas coisas curiosas. Olha, sabe qual foi o município com maior crescimento dos preços da habitação? Boticas. Um sítio muito simpático, ali ao pé de Bragança, de que eu gosto bastante, com uma subida de 155%. Depois temos, com 107, Vila do Porto. Depois, com 107% também, Aguiar da Beira. 106, Alfândega da Fé. 99, Lajes do Pico. Bem, o último desta lista é Marvão, com 65% de crescimento. Bom, é óbvio que isto aqui não faz média, sobretudo são conceitos pequeninos, mas vale a pena tentar perceber estes fenómenos. Porquê? Isto é o quê? Foram transações esporádicas que aconteceram? Foi procura de habitação por parte de estrangeiros que começam a descobrir Portugal? Não sabemos, mas vale a pena olhar para isto. Bom, porquê? Porque é óbvio que o mercado imobiliário é dos mais importantes para perceber o estado da economia e para prevenir problemas no futuro. Todos nós sabemos disto, não é? Até porque nós sabemos também que há algumas freguesias de Lisboa e do Porto, o crescimento dos preços é dramático. E, portanto, isto pode colocar problemas de bolha e, como você sabe, acabam sempre por ter... Quando as bolhas rebentam no imobiliário, tem sempre salpicanços para todo lado. Desculpa lá a expressão. Não existe, mas salpica tudo e mais alguma coisa à volta. Bom, as pessoas, as famílias, os bancos, bom, tudo. Portanto, valia a pena olhar para este fenómeno. E, sobretudo, perceber que muitas vezes as manchetes não nos dizem tudo para nós podemos perceber o que é que se passa com a economia. Bom, segundo ponto desta conversa, deste período, na ordem do dia, o Economist, a revista Economist, que é uma das publicações mais conceituadas do mundo, através do seu Economist Intelligence Unit, que faz análise sobre os países, foi entrevistado pelo jornal Eco, hoje está em manchete do Eco, o Eco Online. E o que é que diz o Economist? Que a crise dos professores reforçou a imagem do rigor de António Costa. Está a ver como as coisas são. Eu espero que a doutora Assunção Cristas, o doutor Rui Rio, hoje de manhã, ao tomar o pequeno almoço, olhem para esta manchete. Que é para perceber duas coisas. Em primeiro lugar, o brutal erro que cometeram. E em segundo lugar, um problema gravíssimo, que é a direita, com este regramento orçamental, embora não estrutural, como vamos ver a seguir, por parte da esquerda, está às aranhas. Ou seja, aquilo era a bandeira da direita durante muitos anos. Ora, como parece que estamos com alguma conquista civilizacional, que é a esquerda perceber que as contas públicas têm de estar certas, ainda não percebeu tudo. Eu vou explicar isso a seguir. Mas já perceber isto, a direita tem que ir à procura de outros argumentos. Porque este já está utilizado, já tem dono, não é? E, portanto, não faz sentido continuarem a bater na mesma tecla. E eu acho que o mais importante aqui é estas duas figuras, que são líderes da oposição, que é muito importante termos uma oposição forte, senão o governo torna-se fraco e faz disparates. Valia a pena pensarem nisto. E já agora, ainda nesta matéria, pensarem noutra coisa, que é qual é a política, do ponto de vista de comunicação, que querem fazer para aqui para a frente. Porque o que fizeram foi uma jogada eleitoral, não é? Aquilo de devolver os 9 anos, 4 meses e 2 dias aos professores não é praticável.
Bom, e sobre esta matéria, que é um tema que eu vou deixar para amanhã, eu ainda não percebi quanto é que custa esta história de devolver os 9 anos, 4 meses e 2 dias. Ainda não percebi, porque cada vez que ouço o Governo falar sobre o assunto, de cada vez que se abre a boca, nomeadamente o próprio Ministro das Finanças, é uma novidade completamente diferente, em relação àquilo que disse da vez anterior. Portanto, não consigo perceber e fico cada vez mais preocupado com isso. Bom, terceiro ponto. Olha, palmas para a Forrécia, que ali ao pé de Santa Maria da Feira, uma excelente empresa, fabricante de componentes automóveis, e que vai contratar, imagine, 300 licenciados. Está a ver a importância da formação? Isto é um belíssimo sinal, ver como as empresas vão procurando a qualificação para os seus quadros. Isto é a única maneira de ganharmos a batalha da produtividade e acabarmos com essa chaga em Portugal, que são os salários baixos e que é o salário mínimo. Palmas para a Forrécia. Parece que vêm mais empresas. Posso lhe dizer que sei que há empresas alemãs, aliás, já tinha dito isto a propósito dos prémios que a Câmara de Comércio Luso-Alemã deu aos seus membros este ano. Posso dizer que há uma série de projetos de empresas alemãs que estão a olhar para Portugal com muita atenção. O que vai levantar uma outra questão é onde é que a gente vai buscar mão de obra, porque nós não estamos a produzir mão de obra especializada, nomeadamente na área técnica, para fazer face à procura que neste momento começamos a ter de empresas europeias. Bom, quase com 1000 pessoas em direto, que eu agradeço já a sua atenção, vamos então à agenda de hoje. Então, ontem tivemos mais um... Você lembra-se que eu ontem critiquei Bruxelas? Porque acho que Bruxelas anda a fazer política em excesso e está muito preocupada com pormenores técnicos por defeito. Bom, ontem o camarada Moscovici, o Franciu, não é, que é comissário destes assuntos, veio dizer várias coisas sobre Portugal. Uma das mais importantes é que nós não estamos a cumprir o objetivo de redução do déficit estrutural. O déficit estrutural é uma coisa que muita gente contesta, mas também contesta porque dá jeito. Bom, é mais uma décima, é menos uma décima, um bocadinho para aqui, um bocadinho para ali, não interessa, o que interessa é a tendência. E o que é que Bruxelas vem dizer? Que é ao contrário do que diz o Governo. Que nós vamos passar a ter um superávit estrutural agora em 2019 e 2020, isso não vai acontecer, pelo contrário. Diz que o déficit, que em 2000, Mário Centeno fala em 0,5% de déficit, e Bruxelas diz que não, que vai ser foi de 0,4%, e diz que vai agravar daqui para a frente, 2019, 2020, que é exatamente o contrário do que diz Mário Centeno, não só no orçamento, mas como inclusive no programa de estabilidade. Bem, o déficit estrutural, como eu disse, é uma coisa difícil de apurar, mas basicamente define-se assim. Você pega no déficit e tira-lhes o efeito de crescimento económico, recessão, portanto estabiliza, e tira aqueles efeitos temporários, aqueles one-off. E, portanto, tem aqui uma coisa que significa que, se não houver comportamentos erráticos na economia, crescimento e déficit e recessão, onde é que isto fica? É um elemento muito importante, em minha opinião. Bom, eu sei que há muita gente que contesta, mas é muito importante. Bom, mas a pergunta que eu tenho para fazer é isto. Então, mas espera aí. Se nós não estamos a cumprir o objetivo de déficit estrutural para 2018, não vamos cumprir em 2019 e não vamos cumprir em 2020 e provavelmente em 2021 e por aí adiante, então o que é que Bruxelas está a fazer? Este senhor Pierre Moscovici, comissário, que eu acho que ele é o representante internacional socialista na Comissão Europeia, não tem outra coisa, maneira de dizer isto, devia estar preocupado com isto. E, portanto, se ele detecta que isto é um problema e os serviços técnicos dele mesmo andam a alertar para isto há muito tempo, porque é que o senhor Moscovici não abre a boca para dizer, meus amigos, vocês têm aqui um problema. E como têm um problema, vão fazer isto, aquilo e aquele outro. E vão ter que corrigir. Não. O que é que está a fazer o senhor Moscovici? Eu vou-lhe dizer já. Em vez de dizer que nós temos um problema aqui, e em vez de sugerir medidas para corrigir o problema, o que é que está a fazer? Vem elogiar António Costa. Por causa desta história dos professores. Não, o António Costa fez muito bem, reforçou a imagem de credibilidade do governo, de ABA4, uma coisa parecida com aquilo que diz o Intelligence o EIU do Economist. Bem, Economist Intelligence Unit, assim é que é. Bom, mas espera uma coisa. O EIU do Economist é um mecanismo, ou melhor, um instrumento de análise. O que Bruxelas é, o que a Comissão Europeia não é um mecanismo de análise, não é um organismo de análise. A Comissão Europeia é o governo da União Europeia.
e que tem funções acrescidas sobre quem pertence à zona euro. Como sabe, nós estamos no grupo de 19 países que pertencemos à zona euro. Ou seja, o que Bruxelas devia estar a fazer, do ponto de vista técnico, quer dizer assim, meus amigos, pronto, vocês já estão a mostrar que estão preocupados com o equilíbrio orçamental, não é bem assim, mas pronto, vamos lá tomar medidas para controlar isto do ponto de vista estrutural. E porquê é que isto é importante? Porque nós nunca sabemos quando é que a economia dá a volta. Nós nunca sabemos quando é que as coisas correm mal. E a última coisa que nós queremos fazer em Portugal, que devíamos querer fazer, era, se alguma coisa dá para o torto, nós vamos diretamente para a boca do canhão. Está a ver? E, portanto, pomos a jeito no radar de quem financia a economia portuguesa. Você dirá, mas isto está ultrapassado. Não está nada. Estas coisas acontecem de um dia para o outro, ao contrário do que nós pensamos. Mas eu sei que o próprio Ministro das Finanças, em privado, muitas vezes confidencia isto, que é, não percebe muito bem como é que os mercados às vezes não acordam para certas coisas que se passam dentro da União Europeia, inclusive na zona euro. Eu acho que só falta haver acrescentar Portugal incluído. Mas pronto, como já vimos, Pierre Moscovici está mais preocupado em fazer política do que estar preocupado com questões técnicas sobre a zona euro. Bom, terceiro ponto. Então, a partir de agora é que você vai apanhar um susto. O Presidente da República, sim, Marcelo Rebelo de Sousa, deu uma entrevista à Rede Globo do Brasil. Bem, mas além de pôr menor de falar em brasileiro, vamos deixar isso de lado. Bem, o que é que o Presidente da República diz? Diz que o Governo até vai cumprir o déficit orçamental este ano, já cumpriu em 2018 e deve vir a cumprir. Agora, está sentado? Sabe o que é que o Presidente da República diz como é que lá chega? Cortando no investimento. Espera aí, jura? O Governo, para cumprir o déficit orçamental, tem estado a cumprir no investimento? Tem estado a cortar no investimento? Há quantos anos é que você ouve o Banco de Portugal falar disto? Os números do INE confirmarem isto? Análises aqui no Cordonha a dizer isto? Espera aí. Não, mas eu até acho que era preferível, para não cometermos erros e para não sermos injustos, referenciar exatamente aquilo que diz o Sr. Presidente da República, ok? Deixa-me lá, eu vou aqui ao meu artigo 2, que é o meu artigo no Jornal de Negócios, que é para não falhar o que vou dizer. Bom, então, o Sr. Presidente da República diz isto. Como é que o Governo vai lá chegar, cortando em algum investimento público, contendo gastos em infraestruturas, lembras-te do motor do comboio da CP caiu, pronto, e despesas de soberania. E diz ainda, ou em reforma no sistema social. Epá, eu não acredito que estou a ouvir. Espera aí. O Presidente da República disse mesmo isto? Então, só uma perguntinha. Isto tem sido o comportamento do Governo nesta legislatura, que é cortar investimento para compensar o que deu aos funcionários públicos e respeitar o déficit. Então o Presidente acordou agora? O que é que andou a fazer durante 4 anos? Os seus assessores económicos não lhe dizem isto há 3 anos, pelo menos, que nós descobrimos esta história? E as cativações e não sei o quê? E então, ele, que sabe que o investimento está abaixo do período da Troika, o investimento público, agora é que vem falar sobre isto? Bem, que amnésia. Ou então é outra coisa ainda mais grave. Deixa-me lá ver se eu consigo perceber. Então, espera. Eu acho que o Presidente da República está acometido do vírus que afetou o Ministro das Finanças, Mário Centeno. Eu vou-lhe explicar porquê. Você recorda-se que Mário Centeno, em Portugal, insulta a Comissão Europeia e os credores e toda a gente porque fez à Grécia. Mas depois faz um vídeo a dizer que a Grécia fez muito bem e saiu por seu próprio pé do programa de ajustamento. Bom, depois dá uma entrevista à CNBC, não é? E dá uma entrevista a correspondentes estrangeiros em que diz que, afinal, o que nós fizemos do ponto de vista de ajustamento está certo. Mas depois é um discurso completamente diferente daquilo que ele faz no interior do país. Ou seja, Mário Centeno diz à imprensa estrangeira uma coisa e diz à imprensa portuguesa outra. Eu acho que isto diz muito mal da imprensa portuguesa, como já expliquei aqui, mas enfim. Agora, o que eu não sabia é que este vírus também tinha acometido ou afetado o Presidente da República, não é? Eu suspeito que o Presidente da República foi mordido pelo mesmo mosquitinho, já que estamos aqui em clima tropical, não é? Foi mordido pelo mesmo mosquito que Mário Centeno. Porque ele diz à Globo
não é? Que é um correspondente estrangeiro, uma instituição, um meio de comunicação social estrangeiro, aquilo que não diz à imprensa portuguesa. Eu nunca me lembro de ver Marcelo dizer numa entrevista a uma televisão portuguesa aquilo que ele acabou a dizer à Globo. Portanto, só posso julgar que das duas uma foi um mosquito, não é? Que o mordeu, o mesmo Mário Centeno e Marcelo Rebelo de Sousa, ou então nós estamos perante uma epidemia, que é dizer uma coisa aos estrangeiros e dizer outra a portugueses. Fantástico. Bom, já vamos com 15 minutos desta coisinha. Vamos lá rapidamente para o fim. Bem, no fim de semana não, ontem eu estava aqui a ver o Jornal Observador, e dei com uma entrevista do Rui Rio ao Observador. Bom, o que é que o Rui Rio diz nessa entrevista? Diz várias coisas. Olha, houve muita gente que ficou indignada pela reação da comunicação social, mas enfim, perdão. Vamos citar, com aspas. Milícia Pessoas em direto, obrigado pelo apoio. Se Sá Carneiro não tivesse fundado o PSD, eu se calhar tinha ido para o PS. Houve pessoas que ficaram por aqui. Mas houve pessoas da direita que ficaram chateadas com esta interpretação e vieram dizer, mas ele disse mais qualquer coisa. Vejam bem o que me podia ter acontecido. Estou muito grato ao Dr. Sá Carneiro por ter fundado este partido. E, portanto, as pessoas do PSD, próximas do Rui, que adoram, dizem, pá, vocês, Comunicação Social Portuguesa, isto é uma vergonha, não sei das quantas. Bem, espera aí. Em primeiro lugar, isto denota uma falta de capacidade de comunicação brutal em Rui Rio, que é aquilo que eu tenho vindo a chamar a atenção, como se provou na semana passada. Mas o problema não está aqui. O problema aqui não é ele estar agradecido ao Dr. Sá Carneiro por ter criado o PSD. O problema aqui é ele dizer que se Sá Carneiro não tivesse fundado o PSD, eu se calhar tinha ido para o PS. Isto é um tiro, não é de caçadeira, nem de carabina nos pés. Isto é uma bazucada nos pés. Porque ele está a dizer é, bem, mas se não houvesse aquilo, eu tinha ido para aquele. Não! O que ele devia ter dito é assim, eu da minha geração, se não tivesse aparecido o PSD, eu teria tido como missão de cidadania criar uma força política diferente que se opusesse ao Partido Socialista. Era isto que ele devia ter dito. Agora, dizer que se não tivesse sido criado o PSD, eu quero lá saber se ele está agradecido ao Sá Carneiro ou não. Dizer que se não tivesse um PSD ia para o PS, isto passa uma mensagem horrível para o PSD, para as bases do PSD e para o país. Porque o eleitor que ele quer convencer vai dizer assim, pá, tu até me dizes que se não houvesse PSD ias para o PS. Portanto, o que é o teu problema? Não é um problema de convicções. Se é um problema de convicções, tu devias liderar isto. Está a ver? É o que eu acho que esta entrevista revela uma profunda falta de sentido de liderança, além de um problema comunicacional grave do Dr. Rui Rio. E, portanto, os meus amigos do PSD e os da direita podem ficar chateados com a comunicação social, Moamem, não é? Incluído, porque fazem interpretações destas. Azar. Nós temos a obrigação de olhar também para a mensagem que os políticos passam e a forma como essa mensagem é passada. Foi isto que desgraçou o PSD e desgraçou o CDS na semana passada. Porque, de facto, na estrutura, António Costa não tem razão. António Costa é um despesista. Aumentou despesa numa série de sítios, mais aumentou impostos numa série de sítios para compensar a despesa que aumentou. Portanto, António Costa não é o supra-sumo da verdade em matéria de contas públicas, ao contrário do que é parecer. Ora, Rui Rio e Sousa Cristas não conseguem explicar isto aos portugueses. Isto é que é grave. Bom, vamos lá, seguir para mim, acho que falta muito pouco já. Então, agora vamos... Bom, tinha ali uma coisa... Já viu o capa do CM2, Correio de Manhã de hoje? Fala na história de não se fazem exames, nomeadamente oncologia, porque não há dinheiro. Espera aí, não há cultivações na saúde, pois não? Não, pelo contrário, aquilo que o Governo está a fazer na saúde não está a afetar nada a qualidade de prestação de cuidados de saúde. Nada, é impressão nossa. É pancada de jornalista. Bom, sexto ponto. Está na manchete do Público de hoje. O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, sabia da encenação de tanques, mas só leu o memorando da Polícia Judiciária e Militar no dia em que se demitiu. Espera aí. O ministro sabia da encenação de tanques? A história do relatório da Polícia Judiciária e Militar, já tínhamos uma ideia, mas o ministro sabia da encenação de tanques e fez aquele figuraço nas últimas semanas em que foi ministro. Você não acha isto estranho? Bem, há várias perguntas a fazer aqui. Você quer ir ver as declarações do Sr. Ministro da Defesa nas semanas anteriores, já não digo meses, semanas anteriores à sua demissão? Já foi ver? Se não foi ver, faça exercício. Vá à biblioteca Google, faça ali uma pesquisa e veja as últimas declarações dele. Depois compare com aquilo que o público diz hoje. Bom, eu só tenho uma pergunta para fazer aqui.
Alô, PGR, Procuradoria-Geral da República. Vossas Excelências, não acham que deviam ir cotejar as declarações do Sr. Ministro da Defesa sobre este assunto com aquilo que são os factos apresentados pelo público de hoje? Não acham que é melhor? Eu acho, porque acho que há aqui uma incongruência muito grande e acho que os deveres de um Ministro da Defesa foram aqui claramente violados, que é para não dizer outra coisa qualquer. Este senhor, além de ser um desastre completo, como foi o Ministro da Defesa, eu acho que há aqui matéria para a Justiça se ocupar disto. Digo eu. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, eu quero agradecer a sua paciência e para o final pedir-lhe aquilo que peço sempre. Já percebeu, esta semana não vai haver think tank, eu estou em Moçambique, só vou sair daqui no final da semana e, portanto, quero-lhe pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.